E aí pessoal, bom dia. Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, bem pertinente para o técnico de enfermagem, que é sobre administração de medicamento por via parenteral direta. Olha aí, a aula tão esperada, né? Administração de medicamento, certo? Então vamos aqui. O objetivo da aula de hoje é identificar os materiais necessários para a administração de medicamentos parenterais, diferenciar as vias de administração de medicamentos parenterais, compreender os cuidados de enfermagem na punção venosa e administração de medicamento via parenteral. A punção venosa a gente vai ficar para a próxima aula, que não vai dar tempo. Tanto a intramuscular como a punção venosa. Hoje a gente vai falar sobre intradérmica e subcutânea. Beleza? Então vamos para cá. Conhecer aqui as seringas. Olha aí, gente. Tem diversos tamanhos, né? Tem de 1 ml, de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml, de 20 ml, tem de 30 ml, enfim. Então tem seringa de diversos tamanhos, né? Tem essa, para gente aqui é de 20, de 10, 3, de 5, de 1, mas também tem as maiores de 30, de 50, enfim. Mas as mais utilizadas são essas, de 1 a 20 ml. Então, gente, vamos primeiro conhecer a seringa, né? A seringa ela tem um cilindro, ou chamado também de corpo. Nesse cilindro ou corpo vem a marcação, certo? Em ml. Logicamente, no momento da aspiração, você saber a quantidade de medicamento que vai ser infundido. Tem um bico. Esse bico da seringa ele vai conectar ao canhão da agulha. Ele vai se conectar ao canhão. Esse bico, gente, pode ser de encaixe ou de rosca. De encaixe ou de rosca. Particularmente, eu prefiro de encaixe. De rosca eu acho mais complicado, apesar de ser mais seguro, né? Mas enfim, existe o bico de encaixe e de rosca. Tem um êmbolo, que é essa partezinha aqui. Lembrando que esse êmbolo você não pode tocar nele no momento que estiver preparando o medicamento e administrando, certo? Porque senão você pode contaminar a medicação. E aqui é a cabeça do êmbolo, que serve para você fazer o processo de aspiração, ok? Certo? Para prender entre os dedos. Então, continuando aqui. É interessante esse daqui, gente, esse tipo de seringa. Geralmente a gente vê na vacinação, né? Porque aqui tem um dispositivo para você cobrir a agulha, certo? Cobre a agulha. Então, um dispositivo que promove a proteção da agulha, ok? Então, depois que é feita a administração do medicamento, você fecha aqui, aperta aqui embaixo, enfim. A vantagem tremenda, né? Porque aí diminui o risco de alguém ter um acidente, sofrer um acidente com agulha, que é acidente pérfuro cortante, certo? Mas lembrando, gente, que a agulha você não pode reencapar, tá bom? Nesse caso aqui, porque não tem risco, você vai apertar aqui, enfim. Mas as outras seringas que não tem esse dispositivo, você não deve reencapar a agulha, certo? Você não deve, porque tem um risco de você se furar. A não ser no preparo da medicação. No preparo da medicação, você pode, com toda a técnica, que eu vou ensinar a vocês, a técnicazinha, para fechar, né, fechar a tampazinha de proteção. Mas, caso contrário, se você fez a medicação no paciente, você não pode reencapar de maneira alguma, porque tem um risco na hora de você reencapar e acabar escorregando, enfim, você perfurando, se furando e tendo um acidente, né? Então, não deve, escutem bem, não deve reencapar a agulha, ok? Então aqui a seringa, como eu falei para vocês, existe o bico, né, que você acopla, certo? Que é o bico liso de encaixe, e tem o de rosca, ok? Então as seringas, na via, se a via for intradérmica, eu vou usar a seringa de 1 a 3 ml. Não tem necessidade de usar uma seringa de 5 ml, e muitas vezes não tem nem como, dependendo da quantidade da medicação. Então a seringa ideal é a de 1 e 3 ml. Subcutânea, eu vou usar a seringa de 1 e 3 ml. Intramuscular, seringa de 3 e 5 ml. Endovenoso, seringa de 10 ou 20 ml. Até, gente, por conta da estrutura que vai ser feita administrada essa medicação. Por exemplo, intramuscular, ela suporta no glúteo até 5 ml. Por isso que eu posso utilizar uma seringa até 5 ml, porque ela suporta uma quantidade de volume de 5 ml, o glúteo, ok? Se for fazer intramuscular profunda, por exemplo.
aqui as agulhas, cada cor tem uma numeração, certo? Então a agulha, eu tenho um canhão, que é conectado no bico da seringa, eu tenho uma haste e tenho um bisel. Lembrando que na administração do medicamento, o bisel vai depender, tipo, na intramuscular o bisel vai ficar para cima, certo? Na intramuscular ela vai ficar de lado. E na subcutânea também ela fica de lado. Ela fica no sentido da fibra muscular, ok? Vocês vão ver aqui, posteriormente. Então, gente, tamanhos mais comuns, subcutânea e intradérmica. As agulhas 13 por 4,5, que é aquela utilizada na insulina. 13 por 4, 10 por 5. Já na intramuscular, ó, 20 por 5,5, a 25 por 7, a 30 por 7. Aplicação intramuscular em paciente adulto, né? Porque em criança eu posso utilizar menorzinha por conta da massa muscular. Aí se for profunda, né? Se for intramuscular profunda, a medicação, tá? 25 por 8, que é maior, a 30 por 8, ok? E para aspirar, gente, eu utilizo sempre a agulha 40 por 12 ou 25 por 12. Aquela que não tem bisel. Ela só tem um orifício, mas ela não tem bisel. Então é aquela rosa, certo? Ela serve para aspirar a medicação. Ok? A 40 por 12 ela ainda tem um biselzinho, mas ela não serve para fazer a medicação. Até porque, gente, é muito calibrosa. Então, logicamente, a gente não vai utilizar no paciente uma agulha daquela. Então vai servir para aspirar. E a 25 por 12 não tem bisel. Ok? Olha aqui, gente, as agulhas, ó. Tá vendo aqui? Ó, por exemplo, aqui a rosa. 40 por 12, ó. 40 por 12. Certo? Olha o tamanho da rosa. Aqui, ó, 13 por 38, ou 13 por 4,5, ó. 13 por 4,5. Olha como ela é pequenininha, aquela de insulina, ó. Tá vendo? 20 por 5, 20 por 7. Aqui, ó, 30 por 7. Certo? A 30 por 7 é aquela cinzinha bem conhecida. Ou 25 por 7. É 70 por 25, mas a gente chama 25 por 7, 30 por 7, 20 por 5, ou 55, ou 13 por 4,5, ou 20 por 5,5. Muda, né? Mas enfim, a forma de falar é essa. 40 por 12 é 40 por 1,2, mas a gente chama 40 por 12. Tá vendo? O 25 por 12. 40 por 16. Tá vendo como é? Aqui 25 por 8. 25 por 7. 30 por 7. 20 por 5,5. 13 por 4,5. Estão vendo aqui? Estão entendendo? Ok? Então aqui, ó, por exemplo, a cinza é a 13 por 3,8. Aí aqui é uma cinzinha bem clarinha, viu, gente? Ela cinzinha, é diferente dessa cinzinha aqui, que é uma cinza já mais para preto, né? Então essa marronzinha da insulina, 13 por 4,5. Essa violeta, 20 por 5,5. A pretinha, que a gente chama daquela cinza mais escura, né? Então aqui é 30 por 7 ou 25 por 7. A verde, aí a verde, olha aí, 40 por 8, 30 por 8, 25 por 8. Tem esses três tamanhos, né? Aí a amarela já é a 30 por 1 ou 25 por 1. Ou 25 por 10, pode se chamar também, 25 por 10, 30 por 10. Certo? Aí a rosa, 40 por 12 ou 25 por 12, que é a de aspiração. E aqui é a última, que é a branca, né? 40 por 16. Gente, a forma correta de quebrar a ampola. Primeiro você tem que fazer a asepsia, ok? Um gargalo. E em seguida fazer esse movimento, ó, gente. Fazer esse movimento. Dedos polegares paralelos, ok? Um segurando o frasco, a ampola, e aqui no gargalo. Então, faça esse movimento com algodão, gente, com algodão. Não vou utilizar o invólucro, como eu já vi muitos profissionais usando o invólucro da seringa para quebrar, certo? Ou não usando nada, porque você pode acabar se ferindo, né? Com os estrilhaços de vidro, ok? Então, o vidro pode perfurar, então utilizo o algodão, porque o estilhaço ele fica preso,
no algodão, na fibra do algodão. Então não tem risco. Frasco ampola. Frasco ampola do mesmo jeito, você tem que fazer a asepsia, né, aqui, ó, certo? Do frasco aqui na tampa, tira a proteção e, enfim, aspira a medicação. Tem frasco ampola que precisa ser diluído. Como assim, professor? Tem um diluente e tem um soluto. Então você vai pegar o diluente, colocar dentro do soluto para fazer uma solução. Ok? Você vai diluir o soluto com esse diluente e fazer a aspiração. É bezetacil, né? Enfim. Via intradérmica. Consiste na aplicação de um fármaco na derme, usados em reações de hipersensibilidade, por exemplo, né? Então eu quero fazer um teste de hipersensibilidade, prova de PPD, que é o derivado proteico purificado, né? Para saber se o paciente já teve tuberculose, digamos. Prova alérgica, para saber se tem alergia a determinada medicação, determinado componente. Aplicação de vacina do BCG, eu também faço através da intradérmica, né, gente? A BCG, certo? Pode observar que as crianças, que é obrigatório, né, tomar a vacina BCG até o 12º dia após nascimento, é feito no braço direito da criança, fazendo essa púpula, né? Ok? Essa formação. Pápula, melhor dizendo. Púpula não, pápula. Formação da pápula. Certo? Então aqui, gente, o volume máximo que eu devo infungir é de 0,5 ml, não mais do que isso. Isso é o máximo, viu, gente? Na BCG é 0,1. Locais de aplicação: parte ventral do antebraço. Posso utilizar a parte ventral do antebraço, principalmente quando eu vou fazer aqui, ó. É o terço médio do antebraço. Terço médio do antebraço, certo? Ou posso também fazer no meu deltoide, na seção inferior do músculo deltoide aqui. Quando fecha aqui o músculo deltoide, por exemplo, questão da vacina BCG é feito nesse local. O material é o medicamento, seringa de 1 ml, né, que é essa seringazinha de insulina, vocês já viram. Agulha 13 por 4,5. Bola de algodão embebida com álcool a 70%. Procedimento: explicar o procedimento ao paciente, é de praxe, sempre tem que explicar. Escolha o local de injeção, realize a antisepsia do local com álcool a 70%, deixe secar o ar livre. Deixe secar, viu, gente? Porque o álcool é um fixador. Então deixa secar. Enquanto segura o antebraço do paciente com a mão não dominante, estique a pele. Interessante, deixa eu pegar aqui uma caneta para vocês terem uma ideia, só um instante. Pronto, voltei. Então, digamos que aqui seja um braço, certo? Da criança. Então, eu vou esticar dessa forma, ó, vou esticar o braço, a pele do braço, e vou introduzir, que tá ruim, gente, aqui para vocês entenderem, eu vou introduzir dessa forma aqui, ó. Introduzir dessa forma. Eu vou com a seringa de 1 ml, ó. Aí seguro aqui com o meu polegar e introduzo. Compreenderam? Então eu estico aqui a pele. Aí vou aqui, ó, intraderme, que é só uma dermezinha, ok? Seguro aqui fixo e introduzo, certo? Então tem que fazer nesse sentido assim, gente, ó, como fosse fazer não tem aqueles dardo, é que chama, para lançar. Então você coloca dessa forma, assim, como se estivesse lançando. Agora isso com o bisel pra cima, tá bom? Com o bisel pra cima, com o bisel pra cima, certo? Ó. Então ele fala o seguinte, ó, com a mão dominante, segura a agulha em um ângulo de 10 a 15 graus com o braço do paciente, com o bisel da agulha voltado para cima. Dessa forma aí, gente, ó. Estão observando aqui que só está na derme, ó. Certo? Olha aí, gente, ó.
Procedimento: introduzir a agulha cerca de 3 milímetros abaixo da epiderme. Ó. Olha como é pouquinha a introdução. Para quando a extremidade do bisel estiver sob a pele. Ó, introduz só a pontinha. Certo? Em torno de 3 milímetros. Injetar a medicação, você deve sentir alguma resistência e ver a formação de uma pápulazinha, a formação da pápulazinha. Certo? Aqui o teste tuberculínico, aquele teste de PPD que eu falei para vocês, derivado proteico purificado. A BCG também. Tá vendo aí? Retirar a agulha no mesmo ângulo em que foi inserido. Quando não se formar a pápula, é provável que tenha injetado o medicamento em local mais profundo, né? Tem gente que forma a pápula, né, gente? Está só na epidermezinha ali, na derme epiderme. Deve-se ministrar outra dose a 5 centímetros do primeiro local. Se não formou a pápula, administra outra dose, mas com uma distância de 5 centímetros, distância mínima, ok? Descarte as luvas, agulha e seringa em local apropriado, no caso um Descartex. Lembrando que Descartex, Descarpex são nomes comerciais. O certo é caixa impermeável, né? Caixa impermeável. Mas a gente já se habituou a chamar de Descartex ou Descarpex, enfim. Ok? Olha aí a formação aqui de um teste, ó. Um antebraço, um terço médio do antebraço, ó. Introduz, ó, só a pontinha. Tá vendo? Com o bisel para cima. Aí introduz o líquido. Olha aí. Aqui é fazendo um PPD, o derivado proteico purificado. A medição. Depois de 72 horas. Certo? Então agora via subcutânea. Administração de um fármaco no tecido subcutâneo ou epiderme. O nome já está dizendo. Subcutâneo está no tecido subcutâneo, ou também chamado de hipoderme. Epiderme não, hipoderme. A absorção é lenta, né, gente? Indicação para anticoagulante, como por exemplo heparina, enoxaparina, as vacinas, como por exemplo a tríplice viral, a gente faz subcutânea, hipoglicemiantes, como por exemplo insulina, né? O volume é de 0,5 até 1 ml, não mais do que isso. Aqui os locais de aplicação, né? Locais onde se concentra maior acúmulo de gordura: braço direito ou esquerdo, abdômen, nádegas e coxa. Então os locais apropriados para fazer medicação subcutânea. Aqui. Então, o ângulo da agulha é 90 graus, né? Paciente gordo, gente. É isso que tem que se atentar. Cuidado com isso em prova de concurso. Então, tem que usar primeiro as agulhas hipodérmicas, aquelas que eu mostrei para vocês. E paciente gordo eu faço no ângulo de 90 graus. Paciente magro, por exemplo, agulhas normais. Paciente magro, eu faço uma angulação de 45 graus. Ok? Complicações. Pode ter algumas complicações? Pode. Por exemplo, infecções inespecíficas, a formação de abscessos, formação de tecido fibrótico. A formação de tecido fibrótico, gente, geralmente ocorre quando você aplica no mesmo local. Tipo assim, o paciente tem que tomar insulina e tem que fazer o rodízio dos locais e a pessoa teme em aplicar no mesmo local. Pode fibrosar o tecido muscular, certo? Pode causar fibrose no tecido. Ok? Então tem que se fazer sempre o rodízio. Embolias, né, por lesão de vasos e uso de drogas oleosas ou em suspensão. Também tem um risco, né, gente? A embolia de cair na corrente sanguínea, enfim. Lesão de nervo pode ocasionar também. Por isso que tem que aplicar naqueles locais apropriados, para não ter o risco de lesionar nenhum nervo. Formação de úlceras ou necrose do tecido, né? Muitas vezes por imperícia, a pessoa não sabe, né, fazer a aplicação correta, pode causar, mas é mais rara a formação de necrose de úlceras. É mais comum a fibrose do tecido. Material: medicamento, a seringa, a agulha apropriada, que é a 13 por 4,5, que é aquela agulhazinha da insulina, luva de procedimento, não precisa ser luva estéril, bola de algodão ou compressa com álcool.
Procedimento. Explicar o procedimento ao paciente, é de praxe, tem que explicar. Escolher o local de administração mais adequado, né, que são aquelas que eu falei para vocês. Higienizar o local com compressa de álcool, começando do centro para fora, sempre do centro para fora, em movimento circular. Eu trouxe aqui uma figurinha para vocês, ó. Certo? Circular, não é nesse formato de vai e vem, não. É nesse formato aqui, ó, circular, de dentro para fora. Certo? Segura a pele ao redor do local de injeção. Elevar firmemente o tecido subcutâneo para formar uma dobra adiposa, ó, gente. Isso é para subcutânea. Tem pessoal que faz intramuscular dessa forma. Não é certo, é errado. Não posso fazer essa prega intramuscular. Eu devo fazer essa prega na via subcutânea. Ok? Então, segura a pele, fazendo essa prega. Fica uma altura em torno de 2,5 centímetros, né, de dobra adiposa. Então, faça a medicação. 90 graus. Vai estar aqui na região hipodérmica, ok? Aqui, ó. Então, procedimento com a mão dominante, introduzir a agulha de uma forma rápida e suave em ângulo de 45 ou 90 graus, dependendo da superfície, né? Dependendo da agulha, do tecido subcutâneo presente, enfim, ó. Observem, ó, 90 graus, ó. Aqui na agulha maior, então eu vou fazer um ângulozinho de 45 graus. Tá vendo? Ó, observe que aqui, se dependendo, ó, essa agulha aqui eu não posso fazer num ângulo de 45. Essa daqui, ó, estão observando? Um ângulo de 45 ela tá ficando na derme. Eu tenho que atingir a hipoderme. E essa outra aqui também, ó, é muito grande. Essa agulha não é apropriada. Então eu posso atingir o músculo e não a região subcutânea. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Aí, o certo é esse, ó. Antes do músculo, gente, ó. Aqui é quando a agulha é grande e o paciente é magro. Então eu faço esse ângulo de 45 graus. Ok? Mas se eu tiver com a agulha apropriada, eu faço no ângulo de 90 graus. Procedimento. Libere a pele do paciente e injete o medicamento. Verificar no local da injeção se há sangramento ou esquimose. Esquimose que é aquelas petecas, né? A esquimose evidencia que teve um extravasamento sanguíneo. Destacar, geralmente é quando você atinge algum vaso. Destacar o material, descartar, melhor dizendo, o material conforme as recomendações, que é em caixa apropriada, caixa impermeável, né, porque é um perfuro cortante, contaminado, enfim. Tirar as luvas, lavar as mãos, registrar o medicamento. Em uso contínuo deve-se rodiziar, como eu falei anteriormente, o local da aplicação, para não ocorrer fibrose, nem necrose local, nem absorção, e a absorção ficar o quê? Comprometida, a absorção da medicação. Aqui as referências. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado, é bem interessante. Eu vou depois estar passando para vocês também vídeos em relação à realização do procedimento, para vocês terem um entendimento maior. Até a próxima, se Deus quiser. Bom final de semana.